Você já observou que muitas vezes nós não reconhecemos a presença de Deus quando Ele nos visita? Você sabe que nós temos uma dívida que nós não poderíamos pagar diante das ofensas que nós fazemos a Deus? Pois é, esse é um tema que o Evangelho de hoje vai abordar. E queremos, neste domingo, caminharmos juntos naquilo que o Senhor está nos conduzindo através desta palavra. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Bom, neste domingo queremos juntos então pegar a palavra de Deus que está no Evangelho de São Mateus, capítulo 18, versículo do 21 ao 35. A palavra diz assim: naquele tempo, Pedro se aproximou de Jesus e perguntou: Senhor, quantas vezes devo perdoar o meu irmão que pecar contra mim? Até 7 vezes? Jesus respondeu: não te digo até 7 vezes, mas até 70 vezes 7. Porque o reino dos céus é como um rei que resolve acertar as contas com os seus empregados. Olha só, Pedro vai questionar quantas vezes, afinal de contas, tem pessoas na nossa vida que a gente tem que viver constantemente perdoando. Aquela pessoa ela não muda. A gente fala e a pessoa faz a mesma coisa. Parece que ele está agindo com maldade contra nós. Talvez você já passou muitas vezes por isso. Pessoas que parecem fazer aquela maldade constantemente e parece pela repetição que não se arrependeram. E eu devo continuar perdoando essa pessoa pelas ofensas que ela está acometendo contra mim? Está fazendo contra mim? Essa é o questionamento de Pedro e o Senhor diz, olha, não só 7 vezes, e o 7 significa perfeição, significa, vamos dizer assim, uma totalidade, porque foram 7 dias que foi criado. Tudo aquilo que nós temos à nossa volta, tudo foi criado. Deus criou todas as coisas em 7 dias. É a perfeição. Então, o Senhor está dizendo, não é só 7 vezes, é 70 vezes 7. Ou seja, é muito mais do que isso. Você precisa perdoar muito mais do que você pensa. Olha aqui que colocação interessante, porque às vezes a gente pensa que não precisa perdoar muitas coisas. A gente precisa perdoar muito mais do que nós pensamos. Quantas frases você tem guardado dentro do teu coração? Quantas palavras dessas saíram de bocas de pessoas que ainda são próximas de você, que você precisa perdoar? Tem pessoas que têm que perdoar a si mesmo porque não aceitou certas circunstâncias da história, pessoas que passaram por abusos sexuais, que não conseguem se perdoar porque talvez não gritaram, porque não tiveram uma atitude diante daquele malefício que estava sendo feito contra ela. Pessoas que não se perdoam porque muitas vezes tomaram atitudes erradas na vida e que elas não compreendem por que elas chegaram a tal ponto e hoje não conseguem se perdoar. Quantas vezes nós devemos perdoar a nós mesmos, aos outros e a Deus também, porque também muitas vezes não aceitamos certas circunstâncias que aconteceram na nossa vida, uma perca de uma pessoa porque Deus permitiu, aquela enfermidade que entrou na minha história, na história de alguém que eu amava. É necessário perdoar, sempre mais. E o Senhor usa aqui esta parábola para explicar aonde o rei perdoa uma pessoa, mas esta pessoa, que também tem pessoas que não têm dívida com ela, ela não perdoa. Ou seja, ela recebe algo, mas ela não retribui isso aos outros. Sendo ela objeto de uma graça, ela não passa isso à frente, ela retém, como se recebendo algo, ela não quisesse dar este algo para outros. Olha, que loucura é isso, porque tem uma coisa que acontece. Nós recebemos uma graça extraordinária de Deus. Vou dar um pequeno exemplo simbólico. Imagine que você está num ônibus, você entra neste ônibus
e você vai sentar-se e você sente do lado de alguém e não cumprimenta essa pessoa. Entrou no ônibus, tinha um lugar vago e você não cumprimentou essa pessoa. Essa pessoa é um desconhecido para você, provavelmente ela vai olhar, pode até pensar, nossa, mas a pessoa nem cumprimentou, nem pediu licença, mas ficou por isso. Uma segunda hipótese, você entra no ônibus e você então percebe que ali há o teu pai que não fala com você há muito tempo, o pai que foi ausente na sua história, e você senta do lado deste pai sem cumprimentar. Que dor será que passa no coração deste pai? Será que ali dentro ele vai até ficar com raiva, talvez, porque você fez aquilo, tratando ele como um desconhecido? Agora imagine que você entra nesse ônibus e está ali a tua mãe, que você conviveu há muito tempo, mas vocês tiveram alguns desentendimentos e você sente próximo dela sem sequer olhar para ela. Que dor seria? Agora imagine se você estivesse na posição oposta. Se você fosse o pai, se você fosse a mãe e alguém que você, de uma certa forma, agrediu, magoou, sentasse do seu lado e nem sequer olhasse para você, te cumprimentasse. Talvez, como eu disse, poderia nascer uma raiva, um ódio, ou poderia nascer uma dor imensa, porque não é reconhecido aquilo que você fez, aquele outro, aquele gesto, aquela atitude. Muitas vezes nós fazemos isso com Deus. Se um desconhecido tem a sua importância, se seu pai ausente tem uma importância, se sua mãe tem uma importância, imagine então a dor de ferir a Deus, porque muitas vezes sentamos ao lado de Deus, que se faz presente nos mais pequeninos, mas Senhor, aonde tu estavas que eu não te vistes? Aonde tu estavas que eu não fui te visitar? Aonde tu estavas que eu não dei o alimento a ti? Todas as vezes que um pequenino te pediu um alimento, que um pequenino estava preso e você não foste visitar, todas as vezes que eu estive sem saúde como imigrante e num pequenino e não me acolhestes, entende? Aquele desconhecido perante Deus tem o mesmo valor que qualquer outra pessoa, porque o bem que você pratica ao outro, independente se ele foi bom ou ruim contigo, é o bem que você pratica a Deus, porque a palavra de Deus nos diz que Ele está presente nos pequeninos, naqueles que são excluídos. Talvez existam muitas pessoas que são excluídas dentro do teu coração. Podem ser desconhecidos, que para você não faz diferença, mas pode ser pessoas conhecidas que se tornaram para você desconhecidas, como sem valor. E o que ele quer dizer com isso? Que se eu fiz tantas vezes o bem para ti que não me reconhece, eu que fiz tantas coisas a ti e você muitas vezes me ignora, e eu estou te perdoando, e eu te perdoo 7 vezes 70, 70 vezes 7, eu te perdoo todas as vezes que você vier recorrer a mim. Este é Deus. Todas as vezes que você for recorrer a Deus, Ele te perdoará. Por que você não faz o mesmo aos outros? No fundo é isso. Se você olhar o que Deus faz com você, não terá dificuldade de fazer para os outros. O problema é que muitas vezes nós não reconhecemos quando Ele nos visita. E Ele nos visita todos os dias, todos os dias. Tem uma história maravilhosa que o Padre Léo conta da família. Não vou repetir aqui porque estenderá, mas procure na internet, onde ele fala que aparece lá uma pessoa que está bêbada e aquele homem de Deus fala que Deus está presente na figura de uma pessoa da família dele. E ele reconcilia com a família inteira, só de pensar que Deus está presente disfarçado na figura de alguém da família dele.
E pode ser que esse disfarce tenha impossibilitado muitas vezes de nós o reconhecermos. Mas você agora pode começar a reconhecer a sua presença. Deus vos abençoe. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Um bom domingo.